Olá, pessoal. Nossa aula hoje vai falar sobre um tema muito polêmico nos dias de hoje, sobre a cidadania. Onde surgiu esse termo cidadania? Será que quando ele surgiu, ele tinha o mesmo significado e abrangia as mesmas pessoas que abrange hoje? Então, o conceito de cidadania, ele foi criado na Grécia. E vamos ver como que era esse conceito na Grécia e em Roma. Você sabe o que quer dizer cidadania? Você se considera um cidadão? Você sabia que o cidadão tem muitos direitos, mas também tem vários deveres? Então, na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses, filhos de pais atenienses, ou seja, nascidos em Atenas e filhos de pais que nasceram em Atenas. Só esses eram considerados cidadãos na Grécia Antiga. Ela era exercida diretamente pelo cidadão que tinha o direito de propor e aprovar leis. Nesse contexto, os cidadãos tinham condições de opinar sobre a rotina da sociedade. Por causa do poder concedido ao cidadão na Grécia, poucas pessoas tinham esse status. Então, assim, a cidadania grega, quando ela foi criada lá na Grécia, ela não abrangia toda a população. Somente os atenienses maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses, nascidos em Atenas, poderiam ser considerados cidadãos. Esse pequeno grupo era formado principalmente por proprietários de terra. Comerciantes, artesãos, mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos. Assim, eles também não tinham direitos políticos e nem participação nenhuma nas decisões da comunidade. Para os gregos, a cidadania era um bem inestimável. As classes da sociedade grega variavam de uma cidade para outra. Atenas tinha três classes sociais. Os metecos, que eram os estrangeiros, não tinham direitos políticos nenhum e não podiam adquirir terras porque eram considerados estrangeiros, pagavam impostos e eram obrigados a prestar serviço militar. Então, ser estrangeiro em Atenas não tinha muitas vantagens, porque além de não ser considerado cidadão, tinha que pagar impostos, não podia obter terras próprias e tinha que servir ao serviço militar nas guerras. Os cidadãos, segunda classe, eram os únicos que tinham direitos políticos para participar da democracia, do poder, né, do povo. Só que o povo lá eram os cidadãos, e os cidadãos eram uma pequena classe. Então, era uma democracia limitada, uma cidadania limitada. As mulheres e as crianças não faziam parte do grupo de cidadãos. Os escravos, a terceira classe social de Atenas, na Grécia. Os escravos eram a maioria da população, não tinha direito a nada, e eram considerados como propriedades, podiam ser vendidos, dados, doados, mortos. Como na Grécia, em Roma também, o exercício de cidadania estava ligado com a capacidade de exercer direitos políticos e civis. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a cidadania, quando ela foi criada na sua origem, né, na Grécia e em Roma, ela tinha o significado de os cidadãos poderem opinar na vida política da sociedade. Essa cidadania romana era atribuída somente aos homens livres, mas nem todos os homens livres eram considerados cidadãos. Então, para ser cidadão, você tinha que ser homem livre, mas nem todo homem livre era considerado cidadão. Como isso? Porque lá também existia a classe que podia ser considerado cidadão e se envolver nas questões políticas da sociedade. Os cidadãos tinham o direito de sujeito de direito privado, acesso a cargos públicos, magistraturas, participação de assembleias e as vantagens fiscais, né, descontos de impostos, ou seja, uma cidadania bem restrita a quem já tinha poder aquisitivo.
Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre livres e escravos. Os cidadãos não eram considerados todos iguais e livres e se dividiam em categorias de classes. A participação na política e na administração era restrita a uma pequena parcela da população e, além do que, nem todos podiam ocupar cargos políticos e administrativos. Então, percebamos que onde a cidadania foi inventada, esse termo cidadania, na Grécia e em Roma, depois, posteriormente também, era uma cidadania limitada, restrita a um pequeno grupo de pessoas que tinham privilégios, né, de poder administrar, dar opinião política, participar de assembleias, ou seja, a maioria da população não era considerada cidadão. E no Brasil, você sabe quem é considerado cidadão? Você sabe o que diz a nossa Constituição? Nós somos regidos pela lei máxima, que é chamada Constituição Brasileira. Nós estamos sob o regimento da Constituição de 1988, e nesta Constituição diz lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, está garantido em lei, na Constituição brasileira, que todos nós brasileiros somos considerados iguais perante a lei, sem distinção para saúde, segurança, liberdade de expressão. Até estrangeiros que venham a se fixar em nosso território são considerados cidadãos brasileiros, né, quando eles residem aqui. Bom, isso é o que diz a Constituição brasileira. Agora eu quero que vocês reflitam se é assim que acontece aqui no Brasil. Será que todos, de todas as camadas sociais, a nossa população, a nossa sociedade é dividida em classe baixa, classe média, classe alta? Tem também alguns historiadores, né, que falam da classe dos miseráveis também, abaixo da classe baixa, né, que são aqueles que estão à margem da sociedade, moradores de rua, que não são considerados como classe nenhuma, né, são os desprovidos de bens, propriedades. Bom, então, a pergunta que eu quero fazer a vocês, para que vocês reflitam, será que aqui no Brasil, a Constituição, que eu acabei de ler o artigo 5, ela é levada a sério assim mesmo? Todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos, temos os mesmos acessos à saúde, à educação? Reflitam isso comigo. Bom, a inatividade tem um quadro, né, tem uma imagem aí das classes sociais da Grécia, de Atenas exatamente, né, que nós vimos os metecos, escravos, mulheres, eles não tinham cidadanias, e num pequeno grupo seleto, os cidadãos. Então, aí do lado vocês vão botar aí nesse quadro aí quem era, né, quem eram as classes que faziam parte, que eram os incluídos na cidadania, e os que não faziam parte, os excluídos na cidadania grega. Na segunda questão, no quadro a seguir, identifique as alternativas sobre a cidadania em Roma antiga que são verdade ou que são fake news. Fake news, né, é aquilo que é falso. Vocês vão ler a alternativa e marcar um X se for verdade, ou marcar um X se for falso, fake news. A terceira questão é uma questão de reflexão. Observe as charges abaixo e analise se realmente os direitos dos cidadãos são assegurados no nosso país, como prevê nossa Constituição. Na primeira charge aí, tem uma família de moradores de rua, onde o pai está lendo a Constituição e dizendo: todo brasileiro tem direito à moradia. E a esposa, né, com o bebê no colo, fala assim: agora leia aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Ou seja, para eles, isso é uma história, é uma carochinha, né, um conto de fada. Ainda mais que ela manda assim: leia aquela parte bonita, que eles não veem como uma realidade, eles veem como uma fantasia na charge. E vocês vão dizer se vocês concordam com essa charge ou não.
Na outra charge, também tem um pai com um filho morador de rua, dentro de uma caixa de papelão, lendo também a Constituição, que diz: todo brasileiro tem direito à moradia. Bom, eu quero que vocês analisem o que diz a lei e como é a prática dessa lei em nosso país, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar lá no WhatsApp, no horário da nossa aula. Ou pode me mandar um privado com a foto também da atividade feita, para poder constar a frequência de vocês, tá bom? Tchau, tchau.